Oi pessoal, bem-vindo! Eu sou a professora Fabiane e hoje a minha ideia é a gente terminar o assunto da desconsideração da personalidade jurídica conversando a respeito de uns detalhezinhos mais práticos a respeito do assunto, tá? De uma forma simples, sem muita linguagem técnica, sem muita linguagem jurídica, só para você ter entender mais ou menos como funciona. Pense bem. Qual é a finalidade da desconsideração da personalidade jurídica? Não é atingir o patrimônio pessoal do sócio envolvido de forma indevida, que se beneficiou de forma indevida na prática de algum ato, em razão do uso abusivo da personalidade jurídica da empresa, seja por confusão patrimonial ou desvio de finalidade? Claro, estou falando da desconsideração da personalidade jurídica direta da teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil, porque, como nós vimos em vídeo passado, esta é a teoria que a gente mais utiliza no direito empresarial, para as relações empresariais. Então, eu vou destacar as questões só relacionadas a esta teoria, tá? Então, olhe bem, para esta teoria, qual é a finalidade mesmo da desconsideração? Que eu possa estender a consequência, que eu possa estender a responsabilidade da empresa para a figura do sócio ou do administrador que de forma indevida se beneficiou com o uso do CNPJ, com o uso da personalidade jurídica da empresa, e que eu consigo provar isso através de ou confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ou ambos, certo? Claro, agregado a isso ao prejuízo trazido ao credor, certo? Agora, se a finalidade é atingir o patrimônio pessoal do sócio indevidamente beneficiado até o limite necessário à compensação do credor, eu só consigo aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para aqueles tipos societários que prevêem a responsabilidade dos sócios de forma limitada. Como assim? Olhe bem, nem sempre a responsabilidade dos sócios será limitada. Dependendo do tipo societário, nós teremos sócios de responsabilidade ilimitada e sempre subsidiária, porém, em alguns casos, ilimitada e solidária. Onde que eu sei isso? No Código Civil. Existem alguns tipos societários previstos para o direito brasileiro. Cada tipo societário tem as suas próprias regrinhas. Nós já temos vídeos aqui no canal a respeito desses tipos societários. Então, se a finalidade é pegar e transformar a responsabilidade do sócio, que é limitada, para, de alguma forma, uma responsabilidade ilimitada, por que eu vou usar a desconsideração da personalidade jurídica em sócios que já têm responsabilidade ilimitada pela própria estrutura do tipo societário? Não tem lógica? Quer ver? Vamos para um exemplo aí, ó. Vamos supor a sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo é um tipo societário em que os sócios só podem ser pessoas físicas. É o tipo societário que não admite pessoas jurídicas na composição do quadro social. Ainda, estes sócios de uma sociedade em nome coletivo serão sempre de responsabilidade ilimitada porque a legislação assim prevê, o Código Civil assim estabelece. Quem escolher ser sócio de uma sociedade em nome coletivo aceita a sua responsabilidade ilimitada pelos direitos e obrigações do CNPJ, da pessoa jurídica a qual ele participa como sócio. Portanto, preciso pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de um sócio que já tem responsabilidade ilimitada? Não preciso. Sem lógica. Certo? Sem lógica. Outra situação, empresário individual. O empresário individual é a pessoa física. O empresário individual é a firma individual. É o próprio sujeito, mas a inscrição de um empresário individual em qualquer local, em qualquer registro, não lhe confere personalidade jurídica. E ainda, empresário individual, ele tem responsabilidade ilimitada com confusão patrimonial. Por exemplo, pelas dívidas
da atividade que ele pratica, os seus bens pessoais poderão ser executados. Para as dívidas pessoais do seu dia a dia, contas, colégio de criança, boleto, empréstimos, né, dívidas do CPF, poderão ser tomados os bens afetados à prática da atividade da empresa que ele pratica. Então, nós já temos na legislação esta confusão patrimonial aplicada ao empresário individual. Então, primeiro, ele não tem nem personalidade jurídica e, segundo, ele já tem responsabilidade ilimitada. Então, para que DPJ? Não tem nem como, né? Ainda, outro exemplo, sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação é um tipo societário que nem é considerado sociedade, que nem é considerado personalidade jurídica. Ela é chamada de uma sociedade despersonalizada, e aí o próprio Código Civil estabelece, mesmo que o contrato social de uma SCP, Sociedade em Conta de Participação, esteja registrado, ele nunca terá personalidade jurídica. Isto nunca irá formar uma pessoa jurídica. Portanto, eu não tenho como aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Olhe bem o nome. Eu preciso desconsiderar uma personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Se eu não tenho nem a personalidade jurídica para desconsiderar, como que eu vou usar a DPJ? Não tem lógica. Então, se ela é um ente despersonalizado, se é uma sociedade despersonalizada, se é um empresário despersonalizado, não tem como utilizar a desconsideração da personalidade jurídica. Primeira premissa, preciso de uma personalidade jurídica a ser desconsiderada. Segunda premissa, eu preciso, o efeito da DPJ é transformar de uma responsabilidade limitada numa responsabilidade ilimitada de sócio. Portanto, se eu já tenho sócio, tem já, pela própria estrutura do tipo societário escolhido, uma responsabilidade ilimitada, vou usar a DPJ para quê? Não tem lógica, certo? Não tem lógica. Outro exemplo, sociedade em comum. A sociedade em comum são aquelas empresas que existem de fato no dia a dia, mas não existem de direito, porque não organizaram a sua documentação, não encaminharam o seu documento no registro competente, na junta comercial. Então, é um mercadinho que abre, existe de fato no dia a dia, mas não tem personalidade jurídica porque não se criou a pessoa jurídica com a devida inscrição do ato constitutivo na junta comercial, no registro competente. E aí? Vou pedir desconsideração por quê? Primeiro, que não tem personalidade jurídica. Segundo, a sociedade em comum, o próprio Código Civil estabelece. Sociedade em comum, a responsabilidade de qualquer sócio ou participante é sempre ilimitada. Então, também não preciso da DPJ. Primeiro, porque não é pessoa jurídica. Se não é pessoa jurídica, não adquire personalidade jurídica. Se não adquire personalidade jurídica, não tem o que desconsiderar. Terceira situação, o sócio já tem responsabilidade ilimitada. Então, eu vou pedir para tirar a empresa da frente para atingir um sócio de responsabilidade limitada para transformá-lo numa responsabilidade ilimitada na sociedade em comum? Não se aplica. Ainda, outro detalhe, nós temos também, por exemplo, as sociedades em comandita simples. As sociedades em comandita simples é um tipo societário com duas categorias de sócios, os sócios comanditados e os sócios comanditários. Os sócios comanditados têm responsabilidade ilimitada, os sócios comanditários têm responsabilidade limitada. E aí, preciso utilizar a DPJ para atingir o patrimônio daquele sócio que se beneficiou indevidamente, se ele é um sócio comanditado? Não, ele já tem responsabilidade ilimitada pela própria essência de uma sociedade em comandita simples. Sócio comanditário, que tem responsabilidade limitada, aí sim. Se quem se beneficiou indevidamente for o sócio comanditário, aí sim é necessário utilizar a DPJ para tentar alcançar o seu patrimônio pessoal. Então, dependendo também o tipo de sócio que você quer atingir, pode ser necessário ou não a DPJ. Outra situação, e por último, prometo que esta é a última, a sociedade limitada, que é a mais comum.
A sociedade limitada, todo mundo acredita. Ah, sociedade limitada quer dizer que os sócios têm responsabilidade limitada. Sim, em regra, sim. Mas o que a gente tem que entender aqui, ó? Os sócios terão responsabilidade limitada se o capital subscrito estiver integralizado. Então, os sócios de uma sociedade limitada vai depender do capital que eles prometeram colocar na empresa quando assinaram o contrato social. O que é subscrever? É aquilo que eles prometem no contrato. Por exemplo, vamos pegar uma sociedade limitada onde o capital inicial é de 100 mil. E eu sou uma sócia de 20% das cotas. Eu sou uma sócia, portanto, que tenho que colocar na conta da empresa, tenho que repassar para a pessoa jurídica 20 mil, porque eu tenho uma cota de 20% de 100 mil. Então, eu tenho que integralizar 20 mil. Eu assino o contrato social lá, né, com o contador, é levado para registro, quer dizer que eu subscrevi, eu prometi que vou passar para a pessoa jurídica 20% do seu capital inicial previsto, certo? E aí o que acontece? Se eu integralizar o que eu subscrevi, quer dizer, se eu repassar efetivamente todo o valor de cotas que eu prometi no contrato social, beleza, aí sim, minha responsabilidade é limitada. E o credor só poderá atingir meu patrimônio pessoal se ele provar que eu abusei da personalidade jurídica através de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Porém, se eu subscrevi, a empresa estava atuando e eu ainda não integralizei, e vem uma cobrança, vem uma execução e vem aí um incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, eu ainda não integralizei, portanto, a minha responsabilidade é ilimitada. Se a minha responsabilidade é ilimitada por falta de integralização, eu não preciso, o credor não precisa utilizar a DPJ, porque a responsabilidade deste sócio de uma sociedade limitada que ainda não integralizou o capital social, ela é ilimitada. Estão entendendo? Então, quais são as premissas aqui para a gente resumir e fechar o assunto da desconsideração da personalidade jurídica? Primeiro, eu preciso ter uma pessoa jurídica que tenha personalidade jurídica, porque eu preciso desconsiderar a personalidade jurídica. Então, não cabe DPJ para EI, empresário individual, não cabe DPJ para sociedade em comum e não cabe DPJ para as SCPs, as sociedades em conta de participação. Segunda situação, sem juridiquês, tá? Qual é a grande finalidade da DPJ? Transformar a responsabilidade limitada do sócio em ilimitada para o credor conseguir atingir este patrimônio pessoal. Beleza. Então, para sócios que, pela lei, já têm responsabilidade ilimitada, não preciso da DPJ. Simples, né? É só isso. Esta é a desconsideração da personalidade jurídica. Neste vídeo, conversamos de questões práticas relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica direta da teoria maior do artigo 50 do Código Civil. E é isso. Te vejo na próxima.